Então, boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite. Estão escutando? Tá? Pelo convite por estar aqui, é um grande prazer. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz em relação ao entender um pouquinho o suicídio, né? Então, a gente se interessa de entender um pouquinho os fatores de risco para o suicídio, né? E a maneira como a gente pensa o suicídio hoje em dia é que as pessoas que se suicidam, elas se suicidam porque, de um lado, tem fatores que predispõem ao suicídio e, do outro lado, há fatores que precipitam uma crise suicidária, né? Então, suicídio claramente é um fenômeno complexo, não é um fenômeno simples, e poder entender risco suicidário implica uma compreensão de todos esses fatores, né? Agora, o que eu queria falar, todos eles são importantes. O que eu gostaria de falar hoje e discutir com vocês um pouquinho é como é que a gente entende que pessoas que foram expostas a abuso durante a infância, né, tem um risco superior de se suicidarem através da vida, né? O que acontece, o que ocorre em consequência de uma situação de abuso durante a infância que faz com que essas pessoas tenham um risco aumentado, né? Agora, quero ser bem claro, né, de que não todas as pessoas que morrem por suicídio foram abusadas, né? Na verdade, é uma minoria entre as pessoas que se suicidam que tem uma história de abuso durante a infância, mas é uma minoria significativa, né? Então, o que eu gostaria de fazer hoje é discutir um pouquinho essas relações. Primeiro, rapidamente, né, só rever com vocês de que, de fato, a experiência traumática durante a infância, né, e, sobretudo, ter sido abusado sexualmente e fisicamente, né, é associado com um aumento de risco de comportamento suicida. Então, por exemplo, aqui são dados do estudo do David Ferguson, na Nova Zelândia, no qual ele tem seguido crianças por muitos anos, né, estudado várias relações de predição de psicopatologia. E o que ele observa é que crianças que foram abusadas sexualmente ou fisicamente, comparando com aquelas que não foram, na idade de 16 anos, têm um risco superior, né, também dependendo da severidade do abuso, né, de manifestar comportamento suicida. E aqui é tentativas de suicídio. O que a gente sabe também é que não é só ter sido abusado, mas sim quem foi que abusou, que tem um papel importante nesse risco, né? Isso aqui são dados nossos, do estudo que a gente fez na população geral do Quebec, onde eu trabalho, que mostram claramente que a identidade da pessoa que abusa tem um fator moderador importante na relação entre ter sido abusado e manifestar comportamento suicida. De tal maneira que aqueles que são abusados por pessoas da família, né, têm um risco mais importante de manifestar comportamento suicidário, comparado, por exemplo, ter sido abusado por alguém na rua, né, que a pessoa não conhece, que sugere de que não é o abuso per se, né, mas senão é o impacto psicológico do abuso, né, que aquela pessoa que está lá para proteger, com qual, né, a gente desenvolve relações de attachment, né, na verdade, ao mesmo tempo que protege, está abusando, né? Então, a gente sabe que é essa consequência psicológica que está associada com o risco suicidário. Eu poderia passar aqui a noite toda, na verdade, mostrando para vocês dados que claramente mostram uma relação intensa entre ter sido abusado e o risco suicidário, né? Inclusive dados em pessoas que morreram por suicídio, né? Mas como o que eu queria discutir com vocês é mais os mecanismos, né,
que podem explicar essa relação, a gente vai passar para frente. E a questão principal, né, da palestra hoje é realmente essa aqui, ó, né? Como é que a maltratância, se a gente pode dizer assim em português, durante a infância, né, pode estar associado com um risco superior de comportamento suicidário durante a vida. Bom, então, para responder essa pergunta, primeiro eu vou mostrar para vocês alguns dados de uns trabalhos que a gente tem feito numa coorte que é representativa da população geral do Quebec. Então, eu moro numa província no Canadá, que é uma província de fala francesa, na qual, em colaboração com um colega que se chama Richard Tremblay, a gente tem estudado vários fatores associados com o suicídio de uma coorte de 3.000 pessoas que foram estudadas desde a infância, né? Então, essa coorte tem 1.500 meninos e 1.500 meninas que, na idade de 6, quando tinham 6 anos no jardim de infâncias, né, foram sorteados para participar nesse estudo. Então, esse estudo pega crianças representativas de toda a província do Quebec e exclusivamente crianças de fala francesa, ou seja, crianças que foram em jardins de infância francês. E durante todos os anos da infância, a gente fez entrevistas dos professores na infância, depois no primário, dessas 3.000 crianças, e também um dos pais, né? Tipicamente a mãe, e coletou um monte de informações a respeito do desenvolvimento dessas crianças, né? Depois, mais tarde, a gente também pegou informações sobre problemas de psicopatologia, coletamos também materiais biológicos, etc. E essas crianças, hoje em dia, têm a média de 35 anos, né? Então, quando a gente estuda essa coorte representativa da população geral do Quebec, a gente observa de que ter sido abusado na infância, né? Aqui, abusos físicos, sexuais, ou a combinação dos dois, né? Comparativamente à ausência de abuso, está associada, né, que nem na coorte da Nova Zelândia, com o aumento da ideação suicidária e também da tentativa suicidárias aqui em verde, né? Então, isso aqui é que nem o que falei para vocês antes, é um dado bem conhecido. Agora, o interessante dessas coortes é que a gente tem não só informações em 2 pontos, mas temos informações através do tempo, né? Então, a informação através do tempo nos permite estudar trajetórias, né, de desenvolvimento dessas crianças. Então, quando a gente estuda as trajetórias de desenvolvimento, por exemplo, aqui à esquerda, vocês têm, eu nem vejo nada aqui, preciso pegar mais vocês têm as trajetórias de ansiedade e aqui as trajetórias de comportamento, de traços disruptivos, né? Traços disruptivos é uma medida mista de atividade e comportamento de hostilidade, né? De agressividade. Então, a gente vê que as crianças, por exemplo, aqui de ansiedade, elas tem um grupo de crianças que tem altos níveis de ansiedade, à idade de 6 anos, quando foram recrutados para a coorte, e permanecem com altos níveis de ansiedade aqui até a idade de 12. Eu não tenho dados aqui de mais tarde nesse gráfico, mas vocês iriam ver de que essas crianças também têm tendência a permanecer altamente ansiosas, né? E vocês têm, no opposite, aqui, vocês têm as trajetórias de baixos níveis de ansiedade, né? Você tem uma trajetória ascendente e descendente, e para o nível de agressividade, as coisas são um pouquinho mais estáveis, mas também você tem uma trajetória de alta ansiedade, etc., né? Agora,
membership, né? Ou seja, pertencer a uma trajetória de alta ansiedade e de alta comportamento disruptivo está associado, né, com um risco superior de manifestar comportamentos suicidas à idade de 20 anos, né? Tanto para essa como para essa aqui. Agora, quando a gente põe isso junto, a gente vê que ter sido abusado no começo da vida, né, a relação entre ter sido abusado no começo da vida e manifestar comportamentos suicidas, né, ela é significativamente explicada pelo desenvolvimento de trajetórias de altos níveis de ansiedade. Agora, para as trajetórias de agressividade, a gente vê que para crianças que têm transtornos de externalização, né, ou seja, de alterações de comportamento externalizadores, o desenvolvimento, né, eu falei errado, aqui são trajetórias disruptivas, aqui eu estou falando de trajetórias de ansiedade, né? Então, o desenvolvimento de trajetórias de ansiedade completamente explica a relação entre a adversidade no começo da vida e comportamento suicida, né? Enquanto que, para aquelas crianças com ausência de transtornos de externalização, né? Não sei se é assim que a gente fala em português, a relação permanece significativa, né? Mas não é completamente explicada, né? Então, o que isso sugere, né, é de que a relação, né, entre o abuso no começo da vida e o desenvolvimento de um risco de suicídio, de comportamento de suicídio aumentado, ele é explicado, né, pelo desenvolvimento, né, de trajetórias de comportamento e emocionais, né? Ou seja, que há uma relação entre esses dois que é explicada, né, por um desenvolvimento diferencial, né, um nível de traços de comportamento e emocionais, né? Então, o que eu realmente queria discutir com vocês, né, que o meu trabalho basicamente foca, é em tratar de explicar o que acontece, né? Como é que ter sido abusado no começo da vida vai se associar com um desenvolvimento diferencial de comportamento, né, e emocional, né? O que acontece com essas crianças, né? Então, e é isso que eu vou focalizar a grande parte da palestra. Agora, o que eu vou falar agora tem partes que é bem técnicas, né? Então, eu vou tratar de explicar conceitos de base. Se por acaso eu perder vocês no meio da palestra, levanta a mão, por favor, a gente back um pouquinho e trata de deixar as coisas um pouquinho claras, ok? Tá. Então, como é que a gente pode entender que experiência traumática no começo da vida vai estar associado com um desenvolvimento diferencial, né? A gente sabe de que o cérebro, né, é um órgão que é essencialmente um órgão plástico, né? Quer dizer, a função essencial do cérebro é se adaptar, né? Ele se adapta com o meio ambiente, né? Faz parte do aprendizado, a melhor adaptação ao meio ambiente. A gente sabe também que há vários exemplos, né, que ilustram essa plasticidade cerebral. Por exemplo, o desenvolvimento da linguagem, né, é uma função cerebral que é altamente plástica, né? Ela é, eu não preciso dizer para vocês, por exemplo, de que eu não sou brasileiro, né? Vocês percebem de que eu falo com sotaque, né? Por quê? Porque essa função plástica ela ocorre
não sempre da mesma maneira, né? Há períodos na vida no qual o nosso cérebro está mais aberto, né, para se adaptar com a experiência, né? E a gente se refere a esses períodos como períodos críticos, né? São períodos críticos no qual o nosso cérebro adapta, aprende melhor. Então, linguagem é um exemplo de uma função cerebral que é cuja plasticidade ocorre no período crítico, né? Mas há vários outros exemplos. Por exemplo, aprender música, né? A gente sabe todos que a gente é capaz de aprender música bem no começo da vida, depois fica mais difícil. O que a gente tem aprendido também é que não só funções cerebrais como linguagem, música, audição, etc., são modificadas, né, ou aprendidas num período crítico, também a regulação do comportamento ocorre no período crítico, né? Então, trabalhos do Michael Meaney, né, que é um colega meu, inclusive, da McGill, tem claramente demonstrado isso. Então, Michael passou a vida dele estudando ratas, né, e o comportamento maternal em ratas, né? Então, como vocês imagino, sabem, os ratos, assim como os gatos, os cachorros, eles lambeteiam, né, os filhotes no começo da vida. As ratas vão lamber os filhotes com uma certa frequência. Só que quando ele olhou as mães ratas e os filhotes, ele percebeu que não todas as mães ratas lambem os filhotes na mesma frequência. Há mães que lambem mais rápido e mães que lambem menos rápido, né? Quando ele conta o número de vezes que a mãe lambe os filhotes, ele vê de que esse número é distribuído de uma maneira normal na população de ratas, né? Quando ele compara as mães que lambem os filhotes mais rápido com aquelas que os fazem menos rápido, ele vê uma diferença marcante, né, no desenvolvimento desses filhotes. De tal maneira que os filhotes das mães que lambem mais rápido, né, ou lambem mais vezes, né, eles têm um comportamento mais exploratório, né? E essa diferença no comportamento ela é estável durante a vida desses filhotes, né? Por outro lado, os filhotes das mães que lambem menos frequentemente, eles são mais inibidos, né? E também isso é estável. Agora, o que é realmente interessante é de que isso aqui não é um fator genético, por exemplo. Quando ele pega os filhotes de uma mãe que lambem mais frequentemente e põe no ninho de uma mãe, troca imediatamente após o nascimento, os filhotes que foram trocados da mãe menos para a mãe mais, né, têm o comportamento dos filhotes da mãe que foram postos, né, da mãe adotiva, vamos dizer assim, né? Então, o que realmente é o comportamento maternal é a frequência da estimulação táctil, né, que, na verdade, isso pode ser também reproduzido fazendo a simulação dos filhotes, que determina o desenvolvimento dos filhotes através da vida, né? O comportamento exploratório desses ratos quando eles vão crescer depois. O que o Michael também viu é quando ele olha no cérebro desses filhotes, ele vê diferenças marcantes, né, na expressão de certos genes, né? Então, quando ele olha no hipocampus, né, dos filhotes, para simplificar, eu vou falar maternal, né, para dizer número, mas não é na verdade, né, é só um modelo, né, mas é mais fácil de explicar assim. Quando ele olha, abre o cérebro e olha o hipocampo dos filhotes das mães mais maternais, ele vê que há uma quantidade maior, uma expressão mais grande, por exemplo, do gene do receptor glucocorticoide, né, no hipocampo. E uma quantidade menos importante desse mesmo receptor no hipocampo dos filhotes das mães menos maternais, né? O que é interessante é que quando ele troca, né, ele também vê uma mudança correspondendo ao comportamento.
Então, os filhotes das mães mais maternais têm uma quantidade maior de receptor glucocorticoide e têm um comportamento mais explorador, né? Os das menos maternais têm o oposto. E como eu disse para vocês, isso aqui é realmente explicado pelo comportamento maternal, né? Agora, o que a gente tem aprendido, né, é que essas diferenças de quantidade de expressão de genes, elas são explicadas por processos que a gente chama epigenéticos, né? O que é epigenético? Epigenético é, basicamente, tudo aquilo lá que regula a função do genoma, né, além da sequência gênica, né? A sequência gênica, a gente se refere com elas como fator genético. Fator epigenético é o resto que regula a função genômica, que não é a sequência gênica, né? Então, há basicamente 3 grupos principais de mecanismos epigenéticos, né? Um que é associado à sequência, modificações da sequência do DNA, e tipicamente metilações de certas sequências do DNA, ou hidroximetilações, né? São modificações das bases do DNA. Um outro grupo importante são as modificações das proteínas, né, que englobam a molécula de DNA. Então, talvez vocês lembrem, né, que a nossa molécula de DNA ela está em volta de proteínas de histonas, né? Então, aqui vocês veem, as bolas são as histonas, o DNA está envolto nas histonas, e essas proteínas histonas podem ser modificadas. O que elas fazem, elas se abrem ou se fecham, e quando elas se abrem, elas permitem ao DNA de ser ativado e replicado e lido, a sequência lida, né? Então, esse aqui é um outro grupo de modificações epigenéticas conhecida como modificações de cromatina ou modificações de histona, né? E o terceiro grupo são RNAs não codantes. É a produção de RNA que não codifica para uma proteína, como, por exemplo, microRNAs ou RNA não codante longo, dos quais a gente vai falar um pouquinho durante a palestra, né? Então, esses 3 mecanismos, né, de uma maneira global, são conhecidos como mecanismo epigenético. Então, o mais famoso, estudado em relação ao comportamento, é a metilação de DNA, né? O que é a metilação de DNA? Não é nada mais do que a adição de um grupo metil na molécula de DNA. Agora, o mais comum é a adição de um grupo metil numa base citosina, né? Vocês lembram que a gente tem 4 bases de DNA, né? Citosina, adenina, guanina, timidina. E a citosina é a base mais comumente metilada, né? Então, a adição do grupo metil aqui vai basicamente modificar a função do gene. Como é que ele vai modificar? Então, vocês talvez lembrem de que a estrutura de base do gene, né, é uma estrutura onde há uma sequência dita promotora, que funciona como o chefe da orquestra, né, que é o diretor, é a sequência que diz ao gene de ser ativado. E o gene tem, basicamente, exons, e entre os exons tem introns, né? E os exons são a parte do DNA que é lida em proteína, né? Enquanto que o introns está no meio e não codifica para a proteína e tem funções também, basicamente, de regulação. Então, o que faz a metilação, né? Uma simplificação da compreensão do que faz a metilação é essa aqui. A adição de grupos metis, de metilação em sequências reguladoras, faz com que proteínas que normalmente reconhecem certas sequências no promotor e se ligam no promotor não possam se ligar porque tem a presença desses grupos metis, né? Então, ao não poder se ligar, há
uma impossibilidade de ativação do gene, o que resulta em que o gene não seja expresso, não seja transformado em proteína, ou que há uma diminuição da quantidade de proteína. Bom, então, como é que a gente sabe, né, que fatores epigenéticos são importantes na explicação de como o genoma ele é regulado de acordo com a experiência de vida, né? Então eu falei para vocês de que nos ratos, no trabalho do Michael Meaney, um dos genes importantes que é regulado de acordo com a experiência do começo da vida, né, a experiência maternal, no caso dos ratos, é o gene que codifica para o receptor glucocorticoide no hipocampo, não é? Então, o gene que codifica para o receptor glucocorticoide é um gene que é relativamente complexo, e a gente não vai entrar em detalhes, mas só para dizer para vocês de que há uma forma de um exon 1 desse gene, que é um exon não codante, que é responsável pela expressão desse gene no hipocampo, e que há um fator de transcrição, que é uma proteína que se liga no promotor, nesse promotor aqui, que ativa esse gene que é conhecida como NGFIA. O que a gente viu nos ratos, né, é de que a estimulação da mãe nos filhotes, ela faz que haja uma diminuição quase total da metilação nessa região reguladora do gene do glucocorticoide no filhote, né, rato, que é precisamente onde essa proteína se liga e ativa esse gene, né? Então, a mãe rata, ela vai estimular o seu filhote, né? Ao estimular o filhote, diminui a metilação nessa região aqui, então permite com que essa proteína se ligue e, portanto, ative o receptor glucocorticoide a ser exprimido, e por isso que os filhotes das mães mais maternais, né, têm uma quantidade maior de receptor glucocorticoide no hipocampo comparando com as mães menos maternais, né? O que é interessante, como eu disse para vocês, é que há uma mudança total do fenótipo, né, quando a gente pega os filhotes de uma mãe mais maternal e põe numa mãe menos maternal, né? E também, quando a gente estuda a metilação, a gente vê exatamente a mesma coisa. Quando a gente muda, né, de uma mãe, uma cria menos maternal para uma mais maternal, a gente observa uma diminuição equivalente da metilação aqui, né? O que é também interessante é que essa mudança só ocorre se essa adopção, vamos dizer assim, se faz na primeira semana de vida. Depois da primeira semana de vida, não adianta mais, né? Então, o que mostra que realmente é um período crítico na regulação da atividade desse gene, né, através de fatores epigenéticos, né, de acordo com o comportamento maternal no rato, né, que depois pode mudar, depois de uma semana, não adianta nada, vai ficar da mesma maneira como estava antes, né? Então, é realmente um exemplo, um período crítico na regulação gênica, da função gênica, através de uma experiência ambiental, né? Então, o que tem a ver isso aí com o suicídio, o que a gente estava discutindo antes, né? Muito, porque, na verdade, isso fez a gente pensar, isso é um exemplo, né, de como é que o ambiente, né, a experiência social pode, no animal, né, regular uma função comportamental, né, vista no rato. Então, a gente pensou de que talvez, como no rato, no humano a gente também podia ver alterações epigenéticas de acordo com a experiência no começo da vida, e de que talvez experiências traumáticas no começo da vida podiam estar associadas
com modificações epigenéticas e que, portanto, essas modificações epigenéticas poderiam explicar esse desenvolvimento diferencial do comportamento. Até agora está tudo bem? Como é que a gente pode estudar, né, essas coisas nos seres humanos? Então, para poder estudar isso nos seres humanos, a gente, por muitos anos, né, tem trabalhado em colaboração com o Instituto Médico Legal do Quebec para criar um banco de cérebros, né? Então, a gente tem um banco de cérebros que é conhecido como o Douglas Bell Canada Brain Bank, que é um banco de cérebros no qual a gente tem cérebros de pessoas que morreram por suicídio e cérebros de pessoas que morreram por acidentes de carro, acidentes de trabalho, né? E depois o que a gente faz é a gente encontra com as famílias dessas pessoas, né, tanto dos suicidas como dos não suicidas, e reconstrói a vida dessas pessoas, né? Então, a gente faz uma série de entrevistas, de uma média de 8 a 10 horas por caso, tem acesso aos medical files, né, aos prontuários médicos, aos prontuários do coroner, e também a gente tem acesso aos prontuários dos serviços de proteção à criança, né? Então, no Canadá, tem um serviço que protege as crianças quando as crianças estão em risco, né? Quando, por exemplo, as crianças estão... as necessidades das crianças não são oferecidas, né, pelos pais, então esse serviço entra em ação e pode ajudar a família a melhor oferecer às crianças o que elas precisam e pode até tirar a guarda da criança. E eles têm também, então, um prontuário que a gente tem acesso com toda a história de desenvolvimento dessas crianças. Então, para os estudos que eu vou falar para vocês, a gente utilizou o tecido do hipocampo porque a gente estava fazendo essa comparação com os estudos dos ratos, né, de suicidas e de controles. E caracterizamos a presença de abuso nos suicidas de acordo com eles terem sido tirados da família pelo serviço de guarda da infância, terem sido postos em um foster care e também de a gente ter codificado a presença clara de abuso sexual e físico utilizando um instrumento conhecido como um SICA. Então, a primeira coisa que a gente estudou foi precisamente o gene que codifica para o receptor glucorticoide. Então, a gente olhou no hipocampo desses indivíduos e fez a pergunta: há diferença de nível do receptor glucorticoide em pessoas que morreram por suicídio e que tinham história de abuso bem importante durante a infância, né? Ou seja, a cota máxima terem sido tirados da custódia dos pais, né? Então, a gente viu que, de fato, quando havia uma história de abuso, há uma diminuição importante da quantidade, né, da expressão do receptor glucorticoide no hipocampo desses indivíduos comparativamente aos controles e também aos suicidas sem história de abuso. E que essa diferença também é explicada um aumento da metilação na mesma região, né, no homóloga, no humano, aquela que era vista nos ratos, né, que é precisamente também aonde esse fator de transcrição, o NGFIA, vai se ligar e explica, então, a ativação desse gene, né? Então, a gente fez esse estudo em 2009, era o primeiro exemplo, né, de alterações
cerebrais, né, epigenéticas, associado com abuso no começo da infância. Então, foi um estudo que gerou muito interesse, né? O estudo teve mais que 1.500 citações, ou quase. E vários outros estudos, desde então, foram feitos olhando ao mesmo tipo de alteração, né? E é interessante, a gente, o ano passado, fez uma meta-análise desses estudos, né? Uma revisão sistemática, no qual a gente vê que há, aqui vocês têm em amarelo a região que a gente observou, né? E que há uma concordância importante entre os estudos na observação de aumento de metilação nessa região em relação com uma história de abuso no começo da vida, né? O que ainda não é conclusivo, porque há outros estudos que são divergentes, mas, no entanto, eu acho que é bem promising, né? De ver que há uma concordância importante nesse sentido, né? Agora, como é que a gente pode entender esses resultados, né? Então, isso aqui é uma hipótese. Falei, mais metilação, né, está associado com uma diminuição da atividade do gene, ou seja, menos gene, menos quantidade, menos expressão do gene, né? Então, aqui, à direita de vocês teriam a situação de exposição à adversidade no começo da vida, e à esquerda, vocês teriam um desenvolvimento normal, né? Então, mais metilação associado à exposição à adversidade é associado, então, com uma quantidade menor de expressão, né? Menor de receptores, então, menos de bolinhas verdes aqui no hipocampo. Bom, o que faz o receptor glucorticoide no hipocampo, né? Ele regula o eixo HPA, não é? Então, numa situação de estresse, o que acontece? Numa situação de estresse, a gente vai ativar, né, o eixo HPA, a liberar cortisol na suprarrenal, né? Cortisol, hormônio do estresse, e normalmente o que ele faz? Ele volta para o cérebro, para o hipocampo principalmente, e faz um feedback negativo, né, dizendo para o eixo HPA de diminuir a produção do cortisol, né? Agora, numa situação onde tem mais metilação e tem menos receptor glucorticoide, então o que a gente acha é que há um feedback menos eficaz, né? O que acontece está associado, então, com uma hiperatividade, né, do eixo HPA. Então, a gente acha que isso aqui, na verdade, seria um mecanismo de adaptação, né? Uma situação no qual a pessoa for exposta ao abuso. Como, né? Então, adaptação por quê? Porque o que faz o eixo HPA torna a pessoa alerta, não é? Um eixo de resposta, né? De estar alerta ao que acontece no ambiente. Então, seria um mecanismo de adaptação num ambiente que não é fácil de predizer, né? Que não é facilmente predizível, no qual a pessoa que está lá para te proteger, ao mesmo tempo está lá para te abusar, né? Então, a resposta seria uma resposta no qual aumenta a vigilância, né? E que seria exatamente o que a gente vê numa situação de hiperatividade do eixo HPA, né? Então, é um mecanismo, a gente acha, né, uma hipótese, um mecanismo de adaptação num ambiente que é hostil, né, no qual a gente tem que estar o tempo todo alerta, né, para o que vai acontecer. Que, na verdade, né, também é o que acontece com o desenvolvimento de trajetórias, né, de ansiedade, né? Por que é ansiedade? Se nada mais do que estar constantemente alerta, não é? Então, a gente acha que o desenvolvimento de trajetórias de altos níveis de ansiedade são explicados por mecanismos como esses daqui, né? Que são mecanismos que estão lá como processos de adaptação a um ambiente que é hostil, né?
e que tudo seria bem se o ambiente permanecesse sempre hostil. O problema é que depois, num ambiente que não é hostil, esses mecanismos de adaptação se tornam maladaptive, não é? Então, essa aí é a hipótese que a gente faz para explicar como é que o abuso no começo da vida pode estar associado com um desenvolvimento diferencial de trajetórias de alta ansiedade. Agora, não sei se eu tenho tempo para falar. Então, eu falei para vocês, tem duas trajetórias diferenciais que a gente vê associadas com o abuso no começo da vida. Uma que seria de ansiedade, que talvez fosse explicada por esse tipo de mecanismo aqui. Eu vou apresentar para vocês um outro tipo de resultado, né, que sugere mecanismos que possam explicar o outro tipo de trajetória, a trajetória de agressividade, né? Então, o outro estudo que eu mostrei para vocês foram estudos que foram hypothesis driven, né? A gente tinha uma hipótese que vinha dos estudos animais e que a gente investigou nesse contexto. Agora, isso aqui é um outro estudo que a gente fez, que é um estudo genome-wide, né? Que é sem nenhuma hipótese. A pergunta era, aonde no genoma há alterações de metilação em indivíduos que morreram por suicídio e que tinham histórias de abuso no começo da infância, né? E a gente usou uma técnica que não vou entrar em detalhes, que se chama MDIP-chip, né? Que usa um anticorpo para detectar sequências de metilação no genoma e depois usa um array, né? Um chip, para interrogar quais são essas sequências que estão diferencialmente metiladas. Quando a gente fez esse estudo, já faz alguns anos atrás, a gente viu que havia várias regiões do genoma que eram diferencialmente metiladas entre indivíduos que morreram por suicídio com histórias de abuso e indivíduos que não, e controles, né? Agora, uma dessas regiões, né, eu vou pular aqui, chamou a atenção da gente. É uma região entre o gene que codifica para o monoaminoxidase A e monoaminoxidase B. É uma região no cromossomo X, né? O MOA e MOB são dois genes que são bem parecidos, né? Que estão no cromossomo X. E a gente viu uma região diferencialmente metilada entre os dois genes, não no gene, mas entre os dois genes, né? E por que a gente achou interessante isso? Bom, primeiro porque, como vocês provavelmente sabem, né, há muitos estudos que focalizam na monoaminoxidase A em relação à agressividade, né? E há, inclusive, vários reports, né, vários estudos de mutações, né, em famílias. Tem um estudo bem clássico, né, em uma família holandesa, no qual há um point mutation no gene que codifica para monoaminoxidase A e que as pessoas que têm essa mutação têm fenótipos de agressividade bem importante, né? Então, primeiro tem toda a história também, modelos animais, né, com knockouts do monoaminoxidase A, no qual há fenótipos de agressividade bem claro. Primeiro é isso. O segundo também é que na época que a gente viu esse resultado, já faz uns 5 anos atrás, tinha um paper que tinha recém sido publicado, né, um paper do Dietmar Spender no Max Planck Institute, né, na Alemanha, que tinha mostrado que havia entre o gene que codifica para oxitocina e a arginina vasopressina, que são dois genes muito parecidos com a monoaminoxidase A e B do ponto de vista genômico, né, que são genes que têm a mesma estrutura genômica, são próximos, têm funções que são semelhantes que nem a monoaminoxidase A e B, né? Então, e eles tinham mostrado de que em modelos, em camundongos, de abuso no começo da vida, havia metilação diferencial, né, na região entre esses dois genes, então, da oxitocina
e da arginina vasopressina, né? Então a gente tinha um aluno bastante inteligente trabalhando nesse projeto, falou assim, isso aqui se parece do ponto de vista genômico, e a gente decidiu dar uma olhada, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi separar, né, de onde vinha esse sinal, se era de DNA de neuronas ou de não neuronas, né? Porque uma das coisas que é interessante com metilação é que ela é tecido específica e linhagem celular específica, né? Então, o padrão de metilação, ele não é igual em todas as células, em todo o nosso corpo, mas ele varia. Então, a gente usou uma técnica conhecida como FACS para separar o DNA que vinha de neuronas e não neuronas, utilizando o tecido cerebral do hipocampo desses indivíduos. E a gente observou de que o sinal que a gente via, essa diferença de metilação entre os dois genes da monoaminoxidase, né, era explicado por uma diferença de metilação, aqui uma diminuição de metilação, né, em DNA neuronal, mas não em DNA não neuronal, né? Bom, isso aqui é o padrão que a gente observava. Agora, o que eu falei para vocês, que a gente viu uma diferença de metilação, uma diminuição de metilação entre o gene monoaminoxidase A e B. Então, a pergunta que vocês têm que me fazer, mas o que tem a ver a metilação entre os genes, né? Se ela vai ter uma função de regulação de alguma coisa, como é que uma sequência entre os genes pode explicar alguma função, né? Bom, essa foi a questão que a gente se pôs na época, né? A gente não sabia o que é entre esses dois genes que acontecia. Quando a gente foi ver o padrão de metilação, a gente viu que o padrão de metilação era sugestivo de uma sequência promotora, né? Que é um padrão de diminuição de metilação. Então, normalmente, sequências promotoras, sequências que regulam a ação de um gene, elas têm uma diminuição marcante da metilação e elas têm níveis de metilação muito baixos. Então, a gente viu isso aqui e falou, bom, quem sabe tem alguma coisa que está sendo ativada nessa região, né? Então, até lá, não se conhecia nada. Então, a gente passou vários anos para poder entender o que acontecia, né? Eu já falo para vocês num minuto. Primeiro, o que a gente decidiu de fazer antes de investir muito tempo nisso foi ver se a gente conseguia replicar esses resultados em uma outra amostra. A gente pegou amostras de hipocampos de outros indivíduos também com história de abuso e também com história de comportamento agressivo. A gente viu que a gente observava a mesma coisa, né? Uma diminuição de metilação entre os genes da monoaminoxidase A e B em indivíduos com história de abuso e com altos comportamentos agressivos, né? A gente, então, depois falou, tem alguma mudança nos níveis de monoaminoxidase A e B? A gente viu que havia, de fato, uma diminuição dos níveis de monoaminoxidase A, mas não nenhuma alteração na monoaminoxidase B. Bom, então a gente olhou outros fatores epigenéticos, e eu vou pular para que não seja muito complicado. A gente viu que fatores de mudanças de histona, aqueles que estão associados com ativação genômica, estavam diferenciais nesses casos, de tal maneira de que nos suicidas a gente via evidência de ativação dessa região genômica, né? Então, como eu disse para vocês, é uma região entre genes, né? Então a gente não sabia o que será que está acontecendo, o que será que está sendo regulado, né? Então a gente passou 3 anos para poder descobrir que tinha, na verdade, um RNA, né, que é não codante, que é expresso, que é produzido nessa região, e que a gente chamou de MALIN, né, que é monoaminoxidase A Associated Long Intergenic Non-Coding RNA, ou seja, RNA
não codante longo, né, entre genes, né, que é associado com a monoaminoxidase A. Então, a gente descobriu esse RNA não codante, que é longo, que tinha 8.000 pares de bases, né? RNA não codantes tem uma verdadeira revolução acontecendo hoje em dia na compreensão, né, do papel de RNA não codante. E os RNA não codante longos são particularmente interessantes. Os longos são aqueles que têm mais que 200 pares de base, né? Eles são particularmente interessantes porque eles não são muito conservados entre espécies, eles são altamente abundantes no cérebro e foram já associados com vários processos de neurogênese e processos de regulação cerebral, né? Quando a gente mediu a quantidade desse RNA não codante que a gente descobriu, a gente viu que tinha mais desse RNA não codante no hipocampo dos indivíduos suicidas, né? Bom, para fazer uma história longa, vou pular aqui. O que a gente, então, viu foi... para fazer uma história longa ou mais curta, quer dizer, né? O que a gente viu foi que tinha, então, como eu falei para vocês, uma diminuição de metilação, né? Aqui tem o gene da monoaminoxidase A, o gene da monoaminoxidase B. São, como disse, dois genes que estão próximos uns dos outros. Estão tail to tail, né? Como a gente fala em inglês. E entre essa região tem esse RNA longo não codante que está aumentado a expressão nos suicidas com história de abuso e uma diminuição da metilação nesses mesmos indivíduos, né? Que está associado com esse aumento da expressão. Então, como a gente também viu um aumento da quantidade da uma diminuição da quantidade da monoaminoxidase A, a gente pensou de que esse RNA não codante podia regular a quantidade da RNA do monoaminoxidase A. Então, a gente fez vários experimentos em células, né, que eu pulei, para mostrar que, de fato, esse RNA não codante regula a quantidade de monoaminoxidase A. E a gente, então, decidiu fazer experimentos em animais para ver se, de fato, essa molécula aqui tem um impacto na monoaminoxidase A e no comportamento dos animais. Então, a gente pegou vírus herpes simplex, né? A gente construiu uns probes que a gente pôs dentro do vírus e injetou o vírus no hipocampus de ratos e depois mediu a quantidade da monoaminoxidase A no hipocampus dos ratos e viu o impacto no comportamento, né? E também usou controles, exatamente a mesma coisa, mas sem a sequência desse long non-coding RNA. O que a gente viu, então, foi que a introdução, né, do vírus contendo esse RNA não codante longo, que a gente viu que estava aumentado nos suicidas com história de abuso, né, estava associado, né, nos ratos com uma diminuição da expressão da monoaminoxidase A, né, e com uma modificação marcante no comportamento desses camundongos, né, nos quais eles ficam marcadamente mais agressivos e impulsivos, né? Então, como eu posso ficar falando meia hora aqui, mas nada como mostrar para vocês um vídeo para que vocês, quem sabe, me acreditem, né? Então, isso aqui é um paradigm no qual tem em branco, o branco aqui é o camundongo residente, né?
que mora aí na gaiola, e o pretinho é um que é introduzido na gaiola, né? Então, normalmente, comportamento normal é que eles vão interagir, vão se lamber um outro, vão se cheirar, né? E é a interação social que normalmente fazem. Então, aqui vocês têm 2 que são controles e 2 que são introduzidos com esse long intergenic non-coding RNA, com o malin, né? Que eu falei para vocês que a gente observou. Então, vocês vão deixar vocês mesmos descobrirem quais são os controles e quais são os outros. Então, é claro, né, que esse daqui e esse daqui foram introduzidos com esse long non-coding RNA, enquanto que esses daqui eram introduzidos com o vírus empty, né, sem o vetor. O que era interessante também é que essa alteração de comportamento é só por 3, 4 dias, que é o período da infecção do vírus, né? Por depois de 3, 4 dias, o vírus é combatido e a alteração de comportamento volta ao normal. Então, que de fato é explicada por esse aumento da expressão desse long non-coding RNA, que está associado com uma diminuição das taxas, né, de monoaminoxidase A no hipocampo desses camundongos. Então, para concluir, o que eu falei para vocês, né, é de que a adversidade no começo da vida, né, principalmente histórias de abuso sexual e físico, ela está associada, né, com alterações de metilação em loci, né, em locos específicos no genoma. Eu dei para vocês 2 exemplos. Um é do gene que codifica para o receptor glucorticoide e o outro nesse locus desse RNA não codante longo, né? E a gente acha, então, que essas alterações têm um impacto, né, no desenvolvimento emocional e comportamental de indivíduos, né? Agora, per se, né, isso aqui não se traduz no aumento de risco suicidário, né? Como é que isso aqui pode estar associado com um aumento de risco suicidário? Então, não vai dar para a gente explorar completamente isso, mas eu queria antes, né, não queria deixar vocês só com essa informação, para que faça um pouquinho de sentido o que a gente vê em pacientes que se suicidam, né? Então, vários fatores estão associados com o suicídio, mas alguns fatores são comumente associados com o suicídio. Um deles é a comorbidade com substâncias, né, com problemas de álcool e drogas. Um outro problema ainda mais importante é a presença de psicopatologia, né? Então, a gente sabe que a grande maioria das pessoas, que mais ou menos 90% das pessoas que morrem por suicídio, elas estavam afetadas por um problema de psicopatologia, principalmente o transtorno depressivo é o mais frequente, né? A gente vê em torno de entre 50% e 90%, dependendo da idade da pessoa que morre, né? Ela morre num episódio de depressão maior. Então, como é que a gente pode entender essas relações que eu falei para vocês até agora e o risco suicidário, né? Então, eu falei para vocês que o abuso no começo da vida está associada com a metilação diferencial de certos genes, né? Então, dei para vocês o exemplo do glucorticoide, do receptor, assim como do outro, do MLA, né? Então, a gente acha que isso se associa com uma regulação estável, né, da expressão de certos genes, né?
e, por exemplo, uma diminuição do RNA mensageiro ou RNA não codante. Que isso aqui, depois, lida a uma regulação diferencial de comportamentos e de traços da personalidade, como, por exemplo, a ansiedade, comportamento agressivo e impulsivo. Só que isso aí, per se, para por aí, né? Quer dizer, nada vai acontecer se essas pessoas não tiverem outros fatores de risco, né? Então, um dos fatores que eu falei para vocês é a comorbidade com as substâncias, que a gente acha de que eles aumentam a desinibição, né? Ainda mais. Problemas também de poor decision making. Então, que estão associados com uma alteração, né, da regulação emocional e respostas cognitivas em situações de estresse, né? E que também, né, isso lida à facilitação de atos. Agora, nada aconteceria se não houvesse, né, a psicopatologia depressiva que faz parte da história natural da depressão, né, de ter ideação suicida, né? Então, a gente acha que quando essas pessoas com esse background aqui ficam deprimidas e com a depressão, né, tem ideação suicida, então esses momentos são os momentos mais perigosos, né, no qual tem um aumento do risco suicidário, né? Então a gente acha que é por aí que aumenta o risco suicidário das pessoas, né, que tiveram expostas à adversidade no começo da vida. Então, é isso aí que eu queria discutir com vocês. Trabalhos que eu apresentei são trabalhos de várias pessoas, né, do meu laboratório, mas principalmente o que eu discuti com vocês hoje, o trabalho foi feito por Benoît Labonté, que é esse rapaz que está aqui, que fez todo o trabalho sobre a monoaminoxidase A e o long non-coding RNA, o MALIN. O Patrick McGowan, que não está aqui na foto, fez todo o trabalho com o receptor glucorticoide, né? Além disso, meu colega Naguib Meshawar, com quem eu compartilho uma boa parte da responsabilidade em relação à banca de cérebros, né? Então, é isso por aí. E se vocês tiverem uma pergunta, terei prazer em responder. Obrigado.